uma coisa que eu aprendi também num das consultorias que a gente fez, rápidas, para identificar o seu paciente ideal. A gente não pensa nisso, né? Parece uma coisa abstrata. Então, quando eu atendo, a gente consegue ter uma ideia de se esse paciente é um paciente que é o que você gostaria de atender como grupo, né? Então, eu já deixo lá, esse paciente aqui é um paciente que é o meu nicho, que eu gosto de atender. Ó, esse paciente é, tá, é um paciente que você sente que ele é um paciente Encaixa melhor promissor, com o que você exato. faz Você gosta de atender e o paciente, ao mesmo tempo, também. sente o seu valor. Então, é Um encontro um que. encontro interessante. E aí, quando você encontra esse paciente, você acaba investindo mais nele, na continuidade, você dá mais. E tendo clareza de que tipo de paciente que você quer atender. Então, você sabe, olha, a faixa etária que você gosta de atender, se é o paciente que chegou de indicação de tal médico ou de outro, se eu veio do Google, se é um paciente que te procurou por uma queixa cirúrgica ou uma queixa clínica. Começa a ficar claro, olha, esse paciente é o que eu mais agrego valor, que mais tira valor da minha consulta, que mais me dá satisfação de atender. E é útil e agradável, né? Não ficar investindo, se você tem tempo limitado, você tem que focar nos pacientes que te trazem satisfação, que te trazem e que você acredita que está agregando mais, né? É, porque especialmente no começo tem aquela ansiedade de conseguir paciente, né? De fazer o Exato. consultório virar, aquela incerteza, e aí às vezes naquela ansiedade você quer atender todo mundo, né? Enfim, dá para entender o porquê, mas a trajetória de sucesso ela é onde você encontra o teu caminho, né? Exato. A gente falou no começo, né? O Elogio tem essa vantagem de poder atender todo mundo. Você pode atender todo mundo, mas assim, se você tiver clareza quem que é o seu paciente principal, você pode até ter outras pessoas, mas você tem o seu diferencial já definido. É diferente de você querer atender todo mundo, não, e atender todo mundo, mas com o seu diferencial já definido. É um caminho diferente, mas chega. É. E essa parte do pós-consulta que você falou e tal, no começo você obviamente tinha uma agenda menos corrida, você fazia e depois você estruturou isso para que isso continue até hoje. Exato. E isso você sente que é um diferencial, cria um Sim, impacto, assim, muito. gera uma fidelidade, indicação. Sim, sim. É. Superar a expectativa, né? O paciente perceber que a consulta não é aqueles 45 minutos, e tem recebeu mais valor do que só aqueles 45 minutos. Então, não só para a gente ter o feedback de como foi a consulta, mas para o paciente receber valor extra depois da consulta. E eu tenho a impressão que hoje ainda a minoria dos médicos fazem isso, né? Não sei como é que você. Tem impressão também. Preciso saber exatamente Sim, no detalhe, mas se a gente perguntar para um monte de paciente, eu acho que é a minoria, né? impressão. Acho que podia divulgar um pouquinho mais com esse conceito. Acho que é um conceito interessante, mas que se estruturava não para atender uma consulta de 45 minutos, mas sim para ter esse paciente no radar aí por um tempinho até estar bem encaminhado. Por que você acha que os médicos não têm essa prática, assim? Uma parte é por falta de formação mesmo, de conhecimento, né? De que Ninguém ensinou, né? ninguém ensinou. E a outra é se cair na armadilha e estar na rotina de uma consulta atrás de outra e consultas de convênio, consultas achar que o volume é mais importante do que a qualidade. Acho que O Fábio, né? O Fábio Socolo, né? Que fundou a Livância, ele sempre falava que o horário do consultório é um horário dedicado ao consultório, independente se você tem consulta ou não. Aí ele fala, você tem exato. que esquentar a cadeira do consultório. Então, se você não tem aquela agenda lotada, normalmente você senta a olhar quem que passou em consulta, quem que precisa dessa continuidade, né? Ou seja, não é só aquele momento da consulta e usar isso a teu favor naqueles momentos para justamente pensar nisso, né? E isso favorece esse crescimento, né? Eu estou no momento bem assim mesmo. Às vezes, quando tenho tempo livre no consultório, é gostoso você ter, é o horário que eu vou conseguir fazer uma coisa produtiva aqui, não ficar só no automático. Então, é o horário que dá para focar em
Eu ponho até uma barra de tarefas na minha lista, é implementações, o que eu preciso implementar aqui no consultório. Então eu faço uma lista lá e esse tempo livre, às vezes é tempo de você meter a mão na massa lá e começar a implementar essas coisas. Legal. E eu lembro uma vez, há um bom tempo atrás, você fez uma palestra na Livance para os médicos para falar sobre contabilidade, que certamente não foi ensinado na faculdade de Yeah. medicina, né? Como é que foi isso, assim, desse adquirir esse conhecimento, né, de onde veio e até onde ele foi, depois compartilhar, assim? Foi necessidade mesmo, né? A gente estudando para tentar implementar no consultório. E o que eu sentia é que assim, um drama mesmo, né? Os colegas não tinham ideia de se estava um regime contábil adequado ou não, né? Tem um colega que tinha um faturamento bem maior que o meu, 5, 10 vezes maior que o meu, e eu lembro que ele tinha um primo contador e ele tinha um regime de tributário totalmente desfavorável, assim. Pediu pro primo ali, né? Pô, Nada profissional, fazer. e nada contra o primo, mas, Exato, mas claramente não profissional, né? exato. Então, depois você tenta até descobrir por que existe essa tendência dos alguns escritórios de contabilidade não indicar o mais favorável para o cliente, né? Mas são coisas simples que eu acho que, mesmo que não seja uma experiência de expert, né? Se você tiver noção de que existem vários regimes tributários, acho que mas tem que tomar mais responsabilidade sobre esses finanças, né? Essa questão de talvez inconsciente até de achar que é um sacerdócio, que não tem que se preocupar com dinheiro, que dinheiro vai vir de qualquer forma, não. Tem que ser mais responsável. Não é só monta o consultório e vai dar tudo certo e Exato. interessante. E, né, e na tua atuação, né, na urologia, cuidar do homem e tal, como é que isso se reflete no seu próprio cuidado? Como é que você vê, assim, hoje em dia estão se falando muito, né, sobre bem-estar, sobre saúde mental, sobre uma série de outras coisas, sobre, né, esportes e tudo mais. Como é que você olha isso, assim? É interessante. Sabe que esse assunto de prevenção, sabe? Dentro da urologia, se fosse ver uma área que menos me atrai muito, é falar sobre prevenção. Uma coisa, para mim, era muito superficial, mas eu acho que tem muito espaço para o urologista abraçar uma área maior, que é essa da saúde do homem, né? Da saúde De uma forma mais ampla, mais amplo, né? Isso, infelizmente, não fez parte da minha formação acadêmica, assim. acadêmica. Por outro lado, fez muito parte da minha formação pessoal. E na minha geração ainda existia um tabu de que o médico não extrapolava o conhecimento pessoal para o conhecimento que ele aplicava nos pacientes. Mas também é muito comum, assim, quem é os maiores tabagistas na minha época da faculdade? Cirurgião vascular e o cardiologista. É mesmo? Quase todos eram fumers, né? Que Quase loucura. todos eram atividade física em cirurgia vascular não era uma coisa mais preconizada. Então o médico tinha é muito interessante isso, né? O médico ele se sentia, não sei a crença por trás disso, mas ele achava que ele não precisava liderar por exemplo, liderar minha preocupação é pensar na sua saúde, não na minha. Eu acho que essa geração atual talvez seja um Isso pouquinho eu acho que mudou, né? diferente, mas aí também eh, acho que é um extremo contrário, assim, a querer extrapolar conhecimento Não comprovado, assim, não científico. generalizável, né, uma coisa individual para o coletivo. Então tem que ter, acho que um mixto das duas. Acho que tem que uma saúde tem que ser individualizada, tem que ser cada paciente tem suas particularidades, não dá para você extrapolar o seu pro paciente, mas também você também tem que experimentar para saber quais os benefícios que você está propondo pode ter para o paciente, né? E como é que teve um clique para você? Como é que foi mudar esse olhar mais amplo ou conectar a parte pessoal com o paciente? Como Acho é que que foi esse essa processo? sensação de que tem um vazio na medicina nesse sentido mesmo.
tem falta falta um profissional com esse olhar de propor mais do que só o óbvio para o paciente, né? Só é, durma 8 horas por dia, faça 150 minutos de atividade física por dia, alimentação variada, inclua muitos vegetais. Queria sair desse óbvio, também não partir para nada que fosse uma tendência Receita milagrosa, né? assim. Receita milagrosa, um modismo, né? Agora vai todo mundo pra lá, não, agora não, você não vai pra cá. Que é isso que a gente está, num momento de polarização, tudo em relação à nutrição é uma coisa que é muito difícil a gente chegar numa coisa que funcione para todo mundo, né? E isso, você sente que é um tema do teu consultório, assim, com os pacientes, assim? Os pacientes acabam tendo uma demanda por isso, né? É. E como que você encara? Porque é uma coisa mais ampla do que a urologia, Exato. né, no início, Exato. então. Eu tento dar um direcionamento baseado em, em fatos mais robustos, né? E de forma também aberta, sem ser uma coisa muito que eu não gosto de ter um direcionamento muito que tem algum cunho, por exemplo, polarizado, né? Você tem que fazer. Eu tento dar as opções. Sem uma verdade absoluta, assim. Uma verdade absoluta para o paciente também ter um pouquinho de responsabilidade nessa decisão. Isso envolve eventualmente um tratamento multidisciplinar ou Sim. com outros profissionais juntos? É uma É coisa. um projeto futuro. Eu gostaria de fazer uma equipe multidisciplinar que tratasse disso. Eu tenho muito interesse na área de esportes. Acho que se fosse fazer uma medicina de novo, talvez eu fizesse alguma coisa. Tem até hoje formações mais formais até de Tem. medicina esportiva que não existiam. Esse ano, na minha época, estava começando Parecia uma coisa mais alternativa, né? E hoje em dia é mais alguma formação mais. Sim. Mas mesmo talvez não tendo uma coisa formal com outros profissionais, você tem essa prática de trocar com outros profissionais, indicação e aí discutir pacientes, assim, isso é uma coisa que faz parte do teu dia a dia, assim. Tem. E a minha ideia seria fazer no futuro até um espaço diferente do consultório, um espaço que manhã cedo para todo mundo. Pra praticar esporte, uma coisa assim. Café da manhã, todo mundo junto, com atividade esportiva, faz uma rotina de matinal lá para poder dar uma dessa no trabalho. Pronto, já. A rotina pré-trabalho ali, todo mundo. Exato. Legal. Isso é saúde também, né? Legal. E você faz esporte, assim? Como é que você se cuida, assim? Eu adoro esporte, mas assim, eu sou um pouco disciplinado, né? Muito pouco disciplinado. Então, por inércia, né? A rotina bagunçada, então eu não tenho como dizer assim, eu vou fazer uma atividade física todo dia das 5 às 6 da manhã, porque tem dia que tem que estar às 6:30 no hospital. Aí vou fazer então no final do dia, não, tem dia que tem que dormir cedo para estar cedo no hospital. Fazer na hora do almoço, difícil, tem reunião na hora do almoço. Então, por falta de organização, acho que eu sou um esportista frustrado, mas eu acho que se eu priorizar um pouquinho essa questão de agenda, seria uma coisa que estaria nas prioridades, uma rotina bem definida aí de esporte. Acho que tem que meio que tratar como compromisso, né? Se você tem a reunião no hospital lá, eu tenho a reunião na academia, né? Eu tenho a reunião com o meu corpo, porque senão parece que vira uma coisa se sobrar tempo, né? E aí no final não sobra, né? No final ganha quem tem menos flexibilidade, né? Se no hospital não tem flexibilidade, vai ter prioridade sobre o esporte, mesmo que você ache que é mais importante. É verdade. E o que você acha que mudou nesses últimos anos em termos de medicina, né? Você comentou um pouco. O que você acha que, quando a gente olhar daqui a 10 anos, olhar para hoje, assim, o que você acha que vai ter mudado mais ainda? Boa. Então, tem essa questão acho que uma atenção para prevenção, né? Para prevenção no sentido mais, não tão vago, né? Mas no sentido de cuidado com alimentação, dieta, sono, controle de estresse.
para mim o grande desafio é engraçado, as pessoas falam nesses 4 e estão perdendo um quinto que é eu acho que é a saúde emocional. Então, eu tenho um médico que tem uma audiência grande aí, chama Peter Attia. Ah, sim, do livro Outlive, né? Exato. Muito bom o livro dele. Eu tô no final ali, eu meio que parei. Eu ia até te Já falar do final do livro, mas o livro, a surpresa é ao final. é o final. Porque o começo ele fala basicamente o que a gente está acostumado no. Mas o Pacotão aí. final é basicamente saúde emocional. Tá. Saúde emocional é o limitante que as pessoas não estão prestando atenção. E nada garante que você tenha uma saúde boa só por seguir uma rotina Saudável, né? saudável. Todas as doenças mentais, doença de ansiedade, depressão, até vícios, abuso de substâncias, todas elas estão em ascensão, independentemente de você considerar que é mais diagnóstico, parece estar em aumento. Então, eu acho que esse vai ser um grande desafio da medicina. Usar as ferramentas todas também para você garantir uma saúde emocional e mental. Estava vendo um dado interessante dos Estados Unidos do professor lá da NYU, Scott Galloway, ele estava mostrando o índice de depressão, né, dos Estados Unidos, e ele fazia uma correlação com a quantidade, não quantidade, mas talvez a qualidade das amizades e a quantidade de amigos que a pessoa tem e que ela, né, ou seja, amigos mais próximos e com contatos frequentes. E aí diz que tinha uma relação muito grande disso, de com quantas pessoas você convive, e amizades próximas e fortes, obviamente tem família nisso também e tal, mas a correlação enorme disso, né? Exato, é uma coisa que a gente vê mudanças recentes, talvez seja um principal contribuinte aí, né? Pandemia, redes sociais, o próprio trânsito, a cidade grande tem essa dificuldade do contato físico mais próximo. E tem outro livro que eu li, eu não sou especialista em saúde mental, né, mas que foi um que me marcou muito. É um livro que fala exatamente disso. Quais as causas do aumento de doenças mentais em geral, todas, né? Até as psicoses, né? As doenças mais graves, transtorno bipolar, e todas elas estão relacionadas eventualmente com a disfunção metabólica. É um livro assim, a ideia parece besta, mas o livro vai a fundo nessa questão. Então, a doença metabólica, quer dizer, você não ter um maquinário celular efetivo para produzir energia, reflete muito nos elos fracos da gente. O cérebro talvez seja o mais fraco, né? O que mais usa energia. Então, mesmo que tem menos capacidade de usar energia, isso basicamente entra na função de mitocondriais, explica o fato de você ter esse aumento de doenças mentais que é esperado nos próximos anos aí. E ele fala em termos dietéticos, como melhorar essa parte metabólica, né, e atividade física, tudo o resto reflete nisso. Então é um livro que vai a fundo mesmo em funcionamento mitocondrial, não é um livro, uma ideia superficial, é uma ideia que ele vai a fundo na busca de uma teoria única para doenças que são totalmente diferentes, por exemplo, transtorno obsessivo convulsivo, depressão, ansiedade, tem um ano em comum, talvez tudo isso tenha essa manifestação da mesma doença, que é uma disfunção metabólica que impede de funcionar de forma ótima, né? Talvez o tratamento convencional até piora essa disfunção metabólica, né? Não desencorajando o tratamento medicamentoso, mas ele, apesar de ser um psiquiatra de formação, reconhece essa questão de que a gente tem que investir em outras formas para controlar uma coisa que é meio tabu na sociedade, essa doença mental. Mas, se a gente não se cuidar, pode ser um lado fraco, ou uma obsessão, ou um burnout, ou uma depressão. A gente não... Isso que você falou me lembrou um livro que eu li agora no final do ano, que é o livro do Nizam Guanais, junto com o psiquiatra dele, né, que é o Você Aguenta Ser Feliz. Então é um pouco do Nizam contando o caso dele, né, que era obeso, fumava e tal, e hoje em dia faz maratona, e tomou remédio, fala de alcoolismo e uma série de coisas, e o psiquiatra
falando do caso do Nizam, mas falando do próprio caso dele, e ele traz, né, enfim, né, de uma forma mais técnica, mas também para o público, sobre o que está mudando de conceitos na psiquiatria. Você tem os remédios, você tem outras coisas que substituem, complementam, tal, Sim. então, como esporte, como outras coisas. Então ele até traz essa provocação do efeito, às vezes, de remédio de outras coisas, e que tem que ser levadas a sério, como se o médico estivesse falando, você tem que tomar um remédio, né? Você tem que... Uma vez eu contei, fiz um post, gerou uma boa repercussão de um médico que eu fui, e ele me receitou um livro. Ele colocou na receita lá o livro, que era O Jeito Harvard de Ser Feliz. Uau. Um livro muito bom, foi uma ótima receita. Ele colocou na receita médica, lá só tomar um remédio para coluna, alguma coisa assim, e foi muito bom, porque dado o quanto ele me conhecia, sabia do meu dia a dia, um pouco de estresse, de excesso de trabalho e tudo mais, e ele falou, pô, esse livro aqui você precisa ler, né? E aí quando vem um remédio, a gente sai do consultório, vai na farmácia e compra, né? E às vezes é um livro, ou um esporte, ou alguma coisa diferente, pô, deu uma repercussão interessante, vários médicos falando sobre isso e Sim. tal, então, às vezes, talvez há um tempo atrás, o pessoal, pô, isso aí tá de brincadeira, né? Como é que é? E eu acho que as coisas estão evoluindo um pouco para esse lado, né? Legal. Foi legal, foi bom, foi inovador essa não é que ele falou, pô, lê aquele livro, ele colocou na prescrição junto embaixo do remédio, né? Então Esse link da Amazon interessante, tudo. exatamente. Tem o link da farmácia ali e tal. Daqui a pouco na Memed o pessoal coloca lá o livro, né? Interessante. Legal. E o que você deixa, assim, acho que pensando na tua carreira, né, de muito sucesso aí no consultório e tal, que acho que é o sonho de muita gente e tal, o que você deixa de dica, de sugestão, né, o que você pode compartilhar com a turma aí que está nessa jornada, querendo, né, conseguir crescer o consultório e tal, e obviamente a gente sabe que não é nada fácil, né, assim, o que você diria para essa turma? Acho que uma coisa que dá muito gratificação é criar um time. Então, pensar em criar um time, ter gratificação e prazer no caminho também. Então, dedicar o que te faz feliz, que você gosta de fazer, atender o paciente que você gosta de atender, criar um time que está alinhado com seus valores, seus princípios, deixar isso claro. Eu tinha um quadrinho lá, eu deixava lá os valores das pessoas, que sente que estão alinhados com você, e cada atitude que a gente fala, isso aqui está alinhado com esse valor, isso aqui está alinhado com esse... Então, relembrar esses valores, relembrar o que te faz contente, investir num time para você conseguir se focar no que você faz melhor. Você sabe o que você precisa ser feito, mas às vezes tem coisas, por exemplo, a parte de execução, tudo para mim é uma coisa que me custa muito. Eu gosto a parte de planejamento eu acho muito legal, mas a parte de execução acho que vale a pena você investir em alguém. Então tem gente que gosta mais de executar, mas que se você der uma lista de Maquininha de fazer, né? dá um prazer enorme para eles. Eu já tenho umas facilidades na parte de planejamento, gerenciamento. Então, identificar qual é o seu ponto forte e contratar ou treinar pessoas que te complementem nesse sentido, fazer as coisas que não são tão fáceis para você, mas que você sabe que são importantes para o seu negócio. É interessante que isso é uma visão muito empresarial, né, do que você está falando. Então, é muito comum nas empresas, talvez menos comum nos médicos, que no final são uma empresa, né? É um negócio, né? E a empresa muitas vezes tem os valores, e aí você precisa contratar pessoas que são aderentes a esses valores, Sim. Você precisa associar as atitudes, a forma de fazer aquilo com os valores, para saber se as coisas estão consistentes ou não, ou se você precisa adaptar, ou se as pessoas, ou você evolui, né, algumas coisas das práticas, entender onde você é bom e onde você não é, delegar, ou onde você pode até ser bom, mas talvez você não gosta, você não quer fazer, e de repente no começo você tem que fazer, mas depois você chega no momento que você pode delegar e alavancar onde cada um tem a sua zona of genius, né? Onde você vai bem, né? Então, se você puder ficar mais tempo fazendo aquilo que você faz muito bem e que também te dá prazer, você provavelmente vai mais longe e vai mais longe mais feliz também, né? Exato. Que é importante também no dia a dia, né? Sim. Boa, bela dica. E para finalizar, assim, você já comentou aí de 2 livros, mas tem alguma... Pode ser um livro, um podcast, um artigo, alguma coisa que te impactou, assim, que mexeu com você e que você quer deixar aqui para Então, uma última dica, assim?
Se você tiver mais interesse na questão de metabolismo e saúde mental, esse livro chama Brain Energy, não sei se já tem tradução em Brain Energy, do cérebro. Christopher Palmer, o autor. O último livro que eu estou lendo é um livro bem simples, rápido, mas também muda com alguns conceitos, chama Die with Zero, Morra com Zero. Então, ele muda o paradigma da formiguinha, da cigarra, lá de que você tem que salvar o máximo para aproveitar depois, né? Depois, parece um pouquinho das miniférias, né, daquele livro lá, A Semana de Trabalho de 4 horas, o Tá. Tim Ferriss. Então, você ter mini aposentadorias durante a vida, parece um pouco com isso, né, mas você tem essa noção de que é importante se planejar para maximizar não só o dinheiro que você vai ter no fim da vida, mas assim, a quantidade de experiências que você teve, aproveitar as experiências quando você tem mais energia, mais saúde e mais tempo livre. Então você tem que otimizar e fala da tríade, né? Tempo livre, energia, tempo livre, saúde e dinheiro. Então, em geral você nunca tem os três, né? Exato. No começo você tem tempo, tem energia, não tem dinheiro, depois então questionar um pouco esses momentos, né? E talvez repensar isso aí. Exato. E tem um quarto que eu acho que não fala diretamente no livro, mas é o que você falou das companhias, né? Nem sempre você vai ter os seus amigos próximos, ou os seus pais próximos, os seus filhos disponíveis. Então, cada momento, tentar otimizar isso também, as pessoas que estão próximas de você, para você poder alocar melhor os seus recursos. Boa. E eu uso a frase que né, a jornada é o grande negócio, né? O fim é a jornada, né? Não é o fim onde a gente vai chegar. Boa, animal. Obrigado, Alessandro. Valeu. Com certeza vai inspirar muita gente aí, trazer boas reflexões. Obrigado para quem acompanhou a gente aí. Compartilha com um colega que vai contar com os conteúdos aí do Alessandro. Obrigado.